Amados e amadas, nós estamos numa caminhada. Comecei uma série de sermões, tive de interromper em razão das festividades de Natal, enfim, mas comecei uma série de sermões sobre fãs. O título da série de sermões é Fãs ou Discípulos? O que nós somos de Jesus? Somos fãs ou somos discípulos? Essa é uma pergunta muito pertinente para o nosso tempo, porque vivemos um tempo em que o entendimento do que é seguir a Jesus, o entendimento do que é ser um discípulo de Jesus, é algo que está muito prejudicado em nossos dias. E é importante que nós olhemos para a Escritura e entendamos da Escritura uma das jornadas mais importantes da nossa vida, que é a jornada do discipulado. O que significa ser discípulo de Jesus, o que significa caminhar como discípulo de Jesus. Primeiro sermão que preguei, nós meditamos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versos 16 a 20. E lá nós vimos que, primeiro, o discipulado é uma exigência do Senhor Jesus para a igreja. A igreja tem de ser discipulada. A igreja tem de viver o discipulado. E como nós devemos encarar o discipulado? Nós vimos que precisamos encarar o discipulado com um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Vimos que precisamos que o discipulado ele é um ensino relacional. Não é apenas ensino, não é apenas conteúdo, é um conteúdo que nós aprendemos no relacionamento, caminhando com alguém. É o tipo de coisa que a gente não aprende em sala de aula. Até porque é no relacionamento que nós vamos ter a oportunidade de sermos diretamente confrontados. Há muitas coisas na nossa vida cristã que só vão mudar quando caminharmos com alguém que possa discipular-nos e, nos discipulando em amor, nós nos submetamos a algumas confrontações pessoais necessárias, indispensáveis ao nosso crescimento. E vimos também, por fim, que o discipulado compreende um currículo. Jesus disse para os discípulos que era necessário que eles discipulassem e ensinassem a guardar tudo que ele lhes havia ensinado. Ou seja, o que Jesus lhes ensinou ao longo de 3 anos era o que eles deviam ensinar aos demais discípulos. E disse que, por ocasião desse sermão, muitas vezes nós não sabemos o mínimo, queridos, e não praticamos o mínimo. Nossas orações estão em desconformidade com os princípios do discipulado, nossa vida cristã está em desconformidade com os princípios do discipulado, porque nós não conhecemos. Então, este foi o primeiro sermão que nós pregamos, que eu preguei, e no qual nós meditamos na semana passada. E hoje, eu quero meditar com vocês um texto de Lucas, capítulo de número 9, versos 57 a 62, do Evangelho de Lucas. Capítulo 9, versos 57 a 62. Lucas 9, versos 57 a 62, nós temos um interessante episódio. Aqui nós temos Jesus caminhando em direção a Jerusalém, com os seus discípulos, visitando algumas cidades nessa jornada, e ocorre-nos este interessante episódio. Nós temos nas Escrituras muitos episódios nos quais Jesus convida as pessoas a seguirem no discipulado. E as pessoas o seguem. Vemos Mateus, o publicano, deixando a coletoria de impostos e simplesmente seguindo Jesus. Vemos Pedro, depois de ter experienciado tanto ouvir a pregação de Jesus, quanto vendo o milagre que Jesus havia feito, Jesus o chama, ele deixa suas tralhas de pesca ali, seu barco, e simplesmente segue a Jesus. Mas aqui nós temos um episódio bastante pitoresco. Vamos ao texto? Lucas, capítulo de número 9, versos 57 a 62, a palavra de Deus nos diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, disse Jesus:
siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Interessante essa situação, interessante esses diálogos que são travados com Jesus neste caminho. E pitorescos. Eu confesso para os irmãos que alguns textos de Jesus, alguns diálogos de Jesus, no começo da minha leitura da Bíblia, eu entendi o início do diálogo, mas do meio para o fim eu já não entendia mais nada. Que eu falava, puxa, o cara disse uma coisa, Jesus respondeu outra. O que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Bom, vamos tentar entender o que essas pessoas disseram e como Jesus lhes respondeu. Como havia dito, temos diversos episódios nas Escrituras que nos mostram situações em que pessoas, ao chamado de Jesus, ao Jesus dizer, vem e me siga, passaram simplesmente a segui-lo. E aqui é importante a gente fazer essa diferenciação. O Senhor Jesus, havia pessoas que o seguiam esporadicamente, que o seguiam ocasionalmente, que em um determinado momento, quando ele estava mais próximo de sua cidade, em um determinado momento, porque elas estavam fazendo alguma travessia, encontravam-se com Jesus, paravam algum tempo, passavam algum tempo com Jesus, e Jesus lhes despedia depois. Temos então essas pessoas que nós podemos chamar, e aí eu quero usar a expressão que eu tenho usado, fãs de Jesus. Fãs. E aí, Jesus, tudo bem? Cara, você ouviu falar de Jesus? O sermão dele é espetacular. Os milagres que ele faz então, são coisas assim que você tem que estar lá para ver. É muito legal. É melhor do que assistir um programa no domingo à noite na televisão. É muito mais interessante. Outros diziam, puxa, você vê o modo como Jesus trata as pessoas? Ninguém trata as pessoas como Jesus trata. Pessoas que ocasionalmente nós podemos até entender que algumas dessas pessoas, por exemplo, poderiam até crer que Jesus era o Messias. Algumas dessas pessoas poderiam até ter uma compreensão elevada da pessoa de Jesus, mas seguidores, aqueles que ele disse, venham e me sigam, não foram todos. Obviamente, também não foram apenas os 12. Nós vemos nas Escrituras uma ocasião em que Jesus envia 70 dos seus discípulos a pregarem, um pouco mais à frente aqui, inclusive, neste texto. E vemos por ocasião, por exemplo, do Pentecoste, quando a igreja está reunida, a igreja que restou está reunida no cenáculo, há 120 pessoas, provavelmente discípulos de Jesus também, pessoas que caminharam com Jesus, seguiram Jesus e andaram com Jesus. Mas existiam os discípulos e existiam os fãs, seguidores ocasionais, pessoas que não se submeteram a uma aproximação tão profunda de Jesus. Nesta ocasião, nós temos 3 episódios. Eu não vou tratá-los aqui necessariamente na ordem que eles estão. Vemos 3 episódios de pessoas que algumas delas pretendem seguir Jesus, e outra dentre elas é chamada a seguir Jesus. E hoje é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre seguir Jesus no discipulado. O título desse sermão é Seguindo Jesus no Discipulado. Temos 3 pessoas que, nesta ocasião, neste episódio, estão aqui entre a transição de serem fãs ou serem discípulos. Poderiam se tornar discípulos, mas infelizmente nenhum destes vem a ser discípulo de Jesus. Para seguir a Jesus no discipulado, é necessário saber o preço do discipulado. E é exatamente esta a questão que causa o embaraço da primeira pessoa que se encontra com Jesus nesse diálogo. E que começa nesses diálogos que vemos. O primeiro dos diálogos se dá com alguém que não sabe o preço do discipulado. Se nós observarmos o verso 57, nós temos alguém que, em primeiro lugar, não foi chamado ao discipulado.
Mas ele se prontificou a seguir Jesus. Ele disse a Jesus, está registrado no verso 57, eu te seguirei por onde quer que o Senhor for. Minha alma está aberta, meu coração está flexível, eu quero te seguir, Senhor, para onde o Senhor for. Não vemos isso aqui no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de Marcos, Mateus, o texto paralelo no capítulo 8, fala-nos que este indivíduo era um mestre da lei, um homem que conhecia as Escrituras, um homem que sabia das promessas feitas de Deus ao seu povo que enviaria o Messias, e muito provavelmente ele estava identificando Jesus como o Messias. Mas temos algumas coisas aqui que nos causam estranheza. A primeira delas é ele, sem ser chamado ao discipulado, dizer, eu quero, Senhor. Eu quero ser seu discípulo. Jesus não o chama, mas ele diz, eu quero. Engraçado que, se fosse nos nossos dias, ele dizia, não, vem mesmo, pode vir, pelo amor de Deus, venha para cá, né? Você ainda não entendeu nada, mas se você quer, venha. Mas Jesus não faz assim. Olha que conversa de Jesus. O cara diz, Senhor, eu quero te servir. Como Jesus responde? Opa, pera lá, alto lá. Será que você está apto a me... Será que você entende o que significa me seguir? Será que você sabe quais são as implicações de você me seguir? Ele até tinha uma decisão inteira, mas não havia ainda entendido as reais exigências do discipulado. O coração dele estava aberto, embora ele não soubesse exatamente para quê. E Jesus diz ao cara, pera lá, você sabe que as aves dos céus têm onde repousar, elas têm ninhos, as raposas têm seus covis, o lugar onde elas dormem à noite, eu sequer tenho onde repousar a minha cabeça. Você sabe o custo de me seguir? Você sabe quais são as implicações de me seguir? E olhe bem, Jesus não falou aqui nem de levar a cruz, queridos, falou apenas do desconforto que seria segui-lo, visto que aquilo ali não era um parque de diversões. Jesus está dizendo, isso aqui não é um playground, amigo. Obviamente, um camarada como um mestre da lei, dentre as categorias que nós tínhamos naquele tempo, era uma das pessoas que a gente poderia considerar mais bem remuneradas. Era uma das pessoas que a gente poderia considerar de melhor situação econômico-social. E o modo como Jesus estava vivendo naqueles dias não era exatamente um hotel 5 estrelas. Ele disse, tem dia que eu saio e não sei onde eu vou deitar, amigo. Você está pronto para ir comigo assim? Dormir lá em cima do monte com a cabeça repousada na pedra? E é interessante que nós não vemos ele retrucar. Não vemos ele retrucar. Jesus aponta a primeira dificuldade. Você não saberá sequer onde você vai dormir. E o texto bíblico não diz, não, Senhor, mas eu topo. Não, o texto bíblico encerra aqui. Ou seja, de fato, ele não sabia, não tinha compreensão, não tinha entendimento do custo, do preço de ser um discípulo de Jesus, de caminhar com Jesus, de andar ao lado de Jesus. E hoje nós vemos o inverso disso, né? Nós vemos as pessoas dizendo, gente, vem para Jesus porque agora vai dar tudo certo. Você vai ser feliz mesmo. Você vai ganhar prêmios, você vai ganhar na loteria, você vai ser rico, você tem um carro, vai ter 3. Você tem uma casa, vai ter 5. Você tem um apartamento, vai ter 10. Sua conta está negativa, vai entrar um depósito lá de 2 milhões. Você não se preocupa da origem disso. É o inverso, né? O cara vem para Jesus naquele tempo, Jesus diz, opa, pera lá. Aqui não é um playground. Hoje a gente fala, não, aqui não é só um playground, mas você tem o ticket aqui para você rodar a vida toda, vai ser só alegria. Entendemos equivocadamente o preço do discipulado, ou sequer o conhecemos. De fato, há muitas, inumeráveis, incontáveis riquezas, bênçãos em seguirmos Jesus. E também muitas tribulações. E também muitas angústias, muitas dores. Há muito que negarmos a nós mesmos.
nós sofreremos na vida as marcas de Cristo em nós. Padeceremos aflições das quais não poderemos reclamar. Aprenderemos sendo humilhados, às vezes odiados, às vezes passando por medo da própria vida e não levando a vida em conta alguma, por causa do seguir Jesus. Este é o custo do discipulado. Eu geralmente uso a seguinte frase: a salvação é pela graça, mas o discipulado nos custa tudo. Somos salvos exclusiva, absoluta, inteiramente pela graça de Deus. E uma vez salvos, seguindo a Jesus, Ele vai exigir de nós tudo que nós temos. Nada menos do que tudo. É interessante que quando nós olhamos, por exemplo, o chamado de Paulo, Ananias estava com medo de ir lá conversar com Paulo. E o Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 19, versos 15 e 16. E no verso 16 ele diz: e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Entende? No discipulado há muitas exigências. E vemos este rapaz, este homem, esse senhor, se embaraçando no segmento do discipulado por não entender o custo do discipulado. E Jesus fez muito bem em dizer: ei, pera lá. Talvez não fosse a hora de ele tomar uma decisão de seguir Jesus. E de fato, alguns de nós, obviamente começamos, a maioria de nós, eu diria todos nós, começamos como fãs de Jesus mesmo, né? Achando lindo, achando espetacular as coisas que Jesus fez, as obras e tal, enfim. Mas chega um momento que Ele próprio nos chama a segui-lo. E deste homem não era a hora ainda. Por quê? Porque ele não havia compreendido ainda o custo do discipulado. O discipulado, queridos. Ser discípulo de Jesus custa tudo. Tudo. Não há nada que nós possamos guardar entesourado em qualquer recôndito da nossa alma. Quando o Senhor Jesus nos chama para segui-lo, Ele nos pede tudo. E aqui nós vemos então este homem dando um passo atrás e desistindo de sua primeira tentativa de seguir a Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse para ele: opa, você precisa entender o custo disso, antes de tomar uma decisão de me seguir. Temos um outro episódio, e agora eu vou tratar na ordem que está o texto, do último episódio. Vemos uma outra pessoa, antecipando-se, dirigindo-se a Jesus, e dizendo que quer seguir a Jesus. E aqui nós vemos o seguinte: para seguir a Jesus, é preciso uma decisão firme. Para seguir a Jesus é necessário uma decisão firme. Neste episódio, no verso 61, vemos o rapaz dizendo: vou seguir-te, Senhor, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. E se a gente lê esse texto rapidamente, parece que Jesus está sendo severo demais. Se a gente lê esse texto rapidamente, pode parecer que Jesus podia ter dado uma certa concessão, né? Não, meu filho, vai lá se despedir dos seus pais. Por que você não vai lá? Pode ir lá, eu deixo você ir lá, depois você volta e me segue. Mas Jesus diz: não. Não. Por que Jesus diz não? Isso pode provocar-nos alguma reflexão sobre esse texto. Olhe bem, o rapaz apresenta uma condição a seguir Jesus. Ele diz: eu te sigo, mas com a seguinte condição, Senhor: deixa eu apenas ir lá me despedir da minha família. E aqui nós já vemos a inversão das coisas, né?
O discipulado não é nós apresentando a Deus condições de segui-lo. Discipulado é Deus nos apresentando a condição de segui-lo. Afinal de contas, existe o mestre, que é o Senhor Jesus, e existem os discípulos. Uma coisa básica numa relação de discipulado é saber quem ensina e quem aprende. Quem dirige e quem é dirigido. Quem coordena e quem é coordenado. Mas o rapaz diz, não, seguinte, se o senhor me quiser, como aluno da sua escola, vamos abrir a sessão aqui, Senhor. Eu vou, mas primeiro me deixa despedir da minha família. E aí a gente fala, poxa, mas que concessãozinha, que tão fácil, por que o Senhor Jesus não faz essa concessão a esse rapaz? E aí a gente pode cogitar algumas coisas, entender algo a partir da própria sentença de Jesus ao rapaz no final. A sentença de Jesus ao rapaz é o seguinte, ao homem, rapaz, não sei se era um rapaz, se era um homem, enfim. A palavra de Jesus ao homem é o seguinte, ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Qualquer pessoa que fizer isso não é apto ao reino de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo? Lendo o coração desse rapaz, não ouvindo apenas a desculpa desse rapaz, porque nós somos muito bons para dar desculpa, não é, irmãos? Não somos bons? A gente cria desculpas convincentes, não cria? Até para a gente mesmo. Às vezes até a gente se engana com a nossa própria desculpa. A gente dá uma desculpa tão boa que depois a gente se convence. Não, mas foi por isso mesmo. A gente não faz isso. Só eu faço isso? Acho que não, né? Então, olhe bem. Esse rapaz dá uma desculpa, mas Jesus interpreta a alma dele. Esse rapaz diz, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu me despedir dos meus pais. O que Jesus está vendo nele? Você está olhando para trás. Sua decisão não é firme. Por que aquele rapaz poderia ter dito a Jesus, eu quero te seguir? Ora bolas, muita gente queria seguir a Jesus, irmãos. Ali naquele ambiente em que estava aquele rapaz, certamente havia muitas pessoas que estavam empolgadas. Olha, o Senhor Jesus me chamou para segui-lo e agora eu vou. E ele certamente estava no meio de um grupo de pessoas que estavam sob essa influência. Não, nós temos seguido a Jesus e como tem sido maravilhoso caminhar com Ele todos os dias. Certamente ele disse isso querendo impressionar, talvez alguns amigos, ou talvez tenha dito isso querendo impressionar ou convencer alguém dos seus familiares que estava próximo ali. Quem sabe não tinha uma namoradinha, hein? Que aquele rapaz estava querendo encantar e a moça era discípula de Jesus e ele disse, eu vou, mas deixa eu só ir lá em casa rapidinho. Jesus conhece as nossas intenções e entende quando nossa decisão não é firme. Quando nós usamos desculpas e buscamos estratégias de convencimento e buscamos modo de parecer que temos aqui uma certa piedade, mas lá no fundo, a gente não está muito afim de seguir a Jesus assim do jeito que tem que ser mesmo, não. Então a gente justifica, a gente explica, a gente tenta convencer. E às vezes a gente até convence, alguns de nós mesmos, né? Mas aquele que sonda o coração e a alma e esquadrinha os pensamentos, a gente diz uma coisa, ele responde outra. Eu olhava para esse texto e falava, mas por que Jesus diz uma coisa, o cara diz uma coisa e Jesus responde outra? Depois de algum tempo fui aprendendo a ler a Bíblia de outro modo, né? E ver como Jesus olha a nossa alma, irmãos. Como Ele olha a nossa alma. Uma decisão firme, não vacilante. Este homem provavelmente estava, esse jovem, estava numa tensão, seguir a Jesus ou permanecer na minha casa, seguir a Jesus ou continuar o meu negócio, seguir a Jesus ou fazer isso, fazer aquilo outro, o que fazer? Seguir Jesus parece muito bom, mas eu vou deixar a segurança das coisas que me cercam e que me dão uma certa estabilidade para simplesmente me lançar a isto que Jesus está fazendo com os seus discípulos? Faltou aquela decisão firme. Jesus disse, aquele que olha para trás, aquele que está olhando para frente e olhando para trás, aquele que está pensando em duas coisas, aquele que está cocheando em dois pensamentos, este não é discípulo. Pode ser fã, pode estar caminhando, começando a aprender das coisas de Jesus, mas ainda não decidiu-se interna e inteiramente sobre que passo ele tem de dar no seguimento do nosso Senhor.
a decisão tem de ser firme, irmãos. Firme. Sem olhar para trás, sem titubear, sem pestanejar. Temos diante de nós uma decisão que exige de nós tudo ou nada. Simples assim. E vemos, no último episódio que quero tratar essa noite, um outro homem. Este outro, diferente dos demais, dos primeiros, é ele próprio quem, é Jesus o próprio quem o chama para segui-lo. E neste episódio nós vemos que não se pode, para seguirmos a Jesus no discipulado, não podemos colocar nada à frente, nada em primeiro lugar, à frente do discipulado. Nesse episódio, temos o próprio Senhor Jesus se dirigindo ao homem, no verso de número 59 e 60. E Jesus é bem direto, assim como ele fez com Mateus, assim como ele fez com Pedro, ele simplesmente diz: siga-me. Este homem certamente já tinha condições de entender o que significava seguir a Jesus. Por isso Jesus o chama: siga-me. E a resposta que ele dá é: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. E a réplica de Jesus é: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e pregue o reino de Deus. O que este homem estava dizendo, o que ele estava colocando como justificativa para não seguir Jesus naquele momento, era até algo válido, inclusive segundo a lei. Segundo a lei, um dos mais importantes mandamentos listados entre os 10 era de que nós, porque ainda é mandamento, de que nós devemos honrar nossos pais e mães. Quando este homem diz a Jesus que ele precisa primeiro sepultar seu pai, ele está dizendo: eu preciso cuidar do meu pai, até que ele morra, ele só tem a mim, e eu preciso fazer para o meu pai um enterro digno de sua vida. Deixa eu primeiro, Senhor, cuidar do meu pai já está velhinho, depois, quem sabe, haverá ocasião de eu te seguir, Senhor. É mais ou menos assim. Ele disse para Jesus: Senhor, eu tenho algumas coisas na minha fila de prioridade. O Senhor sabe que a lei exige que eu dê prioridade ao meu pai. E quando eu depois cumprir o mandamento e honrar meu pai, eu venho e te sigo. Parece justo isso, não parece? Não parece legítimo o pedido? Não parece um pedido autêntico, baseado na lei? Talvez alguns de nós dissessemos: não, meu filho, vai lá, guarde a lei. Muito bom. Homem de Deus, esse homem aí, hein? A gente falaria assim, né? Um homem de Deus, preocupado com os mandamentos de Deus, né? Em cumprir os mandamentos de Deus. Mas aqui nós temos o próprio Deus exigindo a si mesmo, em primeiro lugar, acima de tudo. Entende? Seguir Jesus no discipulado é compreender que Ele, acima de tudo, de qualquer coisa, exige de nós que nós o sigamos. Não apenas reconheçamos sua grandeza, sua pregação, seu ministério, seus dons, mas nós o sigamos inteira e completamente, deixando todas as demais coisas em segundo plano. E aquele homem pensou que de repente poderia haver outra ocasião em que pudesse colocar-se diante de Jesus como discípulo, mas não houve mais. Aquela foi a visitação que ele recebeu. E isso é uma coisa interessante, queridos. Nós descobrirmos, reconhecermos o tempo da nossa visitação. O tempo em que Deus vem ao nosso encontro e nos chama. O tempo em que o próprio Senhor nos convoca para nós deixarmos de sermos apenas pessoas que estão impressionadas com Ele, pessoas que já até aprenderam a amá-lo, pessoas que aprenderam a desenvolver um carisma por Ele, mas que agora entreguem suas próprias vidas a Ele. Há tempos em nossas vidas em que Deus vem insistente, frequente, ininterruptamente nos chamando. E será que nessas ocasiões nós diremos: Senhor, eu tenho outras prioridades, Senhor.
O senhor sabe que se eu começar, esses dias eu tenho evangelizado alguém, e a pessoa me disse da última vez, a pessoa demonstrou um coração quebrantado diante da palavra de Deus, a ponto de chorar, eu conversando com ele assim, chorar, quebrantado pela palavra de Deus, mas aí confrontado pela perspectiva de sua esposa não gostar que ele viesse à fé, na verdade não apenas não gostar, mas sua esposa criar oposição. A esposa criou oposição, fincou os pés e disse não. E aí, será que vale o argumento? Mas o senhor sabe que é para evitar confusão em casa, Senhor, que é para nós não termos conflitos em casa. Será que esse tipo de argumento vai valer? Este homem queria uma das coisas mais nobres da vida de um filho, que é cuidar do seu pai na velhice e então sepultá-lo com honra e dignidade. O Senhor Jesus diz o quê? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Não perca o tempo da sua visitação. O profeta Ezequiel o Senhor chega a dizer através do profeta Ezequiel: saberão um dia que houve no meio deles um profeta. Ou seja, o povo que ouvia Ezequiel, achava bonita a pregação de Ezequiel, que cara bacana, que mensagem legal, e de repente o povo ia embora e esquecia que aquilo era visitação de Deus, chamando o povo a um compromisso, a uma nova aliança, a um modo de viver com Deus que nunca haviam vivido antes. Semelhante a este homem, Deus o estava visitando, para que ele tivesse uma experiência com Deus como jamais ele tivera, mas ele rejeitou este convite. Interessante que nós temos um texto no Evangelho de Mateus que nos fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que foi num campo, encontrou um tesouro, uma riqueza. Naqueles tempos, as pessoas, diferente dos tempos de paz que nós vivemos, existiam muitas situações de guerra. Algumas famílias, na iminência das guerras, não tinham um banco central para fazer depósito, não tinham instituições financeiras, enfim. O que elas faziam? Iam para o terreno onde elas sabiam que ninguém ia buscar depois, e cavavam aquele terreno e enterravam seus tesouros, para depois, no tempo de paz, quem sabe, voltar e achar seus tesouros ali. E o texto bíblico nos conta a história de um homem que uma vez, andando despretensiosamente num determinado campo, um campo do seu cunhado, um campo do seu vizinho, um campo de um parente, sei lá, um campo de alguém que de repente ele nem conhecia, ele tropeça. Olha para aquele negócio e diz: que coisa estranha, isso parece a alça de um baú. Ele volta com uma pá, já na expectativa, será que tem alguma coisa aqui? Será que não tem alguma coisa aqui? E cava aquele lugar e acha um tesouro riquíssimo. E a Bíblia diz que ele vendeu tudo que tinha com alegria. O campo era caríssimo, o campo custava tudo que ele tinha, mas o tesouro valia certamente centenas, milhares de vezes mais o que ele tinha. Juntou as economias dele, vendeu todas as propriedades, quem sabe ter juntado ali R$1 milhão, foi lá e comprou a chácara. Querido, quanto é a chácara? É 1 milhão, está aqui 1 milhão. E lá tinha um tesouro de inumerável valor, imensurável valor. A Bíblia diz que o reino de Deus, o reino dos céus é assim. Nós encontramos em Cristo uma riqueza que está tão além das coisas dessa vida, que nós não fazemos conta de dar tudo o que nós somos por isso, queridos. O reino de Deus é isso. Priorizar o reino de Deus é entender que Ele está em primeiro lugar, e que tudo que nós temos e somos, daremos com alegria, não é dar com penosidade, com angústia. Meu Deus, eu amava tanto, por exemplo, na minha fase de adolescência, dos 12, 13, 14, 15 anos, meu sonho era ser arquiteto. Eu estudava, eu lia sobre arquitetura, fiz um curso de desenhista projetista nessa idade, minhas revistas eram arquitetura e construção, a minha paixão era pensar ser arquiteto. Mas o Senhor me chamou, e me chamou inclusive também para eu deixar o sonho da arquitetura de lado,
E eu fui estudar teologia. E que riqueza eu encontrei nisso. O Senhor me chamou, deixei este aspecto da minha vida lá para trás, deixei esta prioridade minha para trás. E quantas prioridades o Senhor não exige que nós deixemos para trás, amados? Para quê? Para nós sermos seus discípulos. Não se engane, amado. Nós só somos discípulos quando o reino de Deus está em primeiro lugar. Só somos discípulos quando começamos a entender que não há nada à frente, além, acima do reino de Deus em nós. E se for para você estudar arquitetura, vai ser porque esse é o projeto de Deus para você. Porque faz parte do discipulado dele para você. Porque para você Ele chamou isso, chamou você para isso, e sua vida está entregue a Ele em tudo. Entende? Não estou dizendo que existe uma só avenida para sermos discípulos. Eu estou dizendo que qualquer que seja a avenida que você vai seguir, no caminho da sua vida como discípulo de Jesus, Ele vai exigir, sim, tudo o que você tem. Sim, Ele em primeiro lugar. Qualquer coisa fora disto não é discipulado. E aí nós podemos até olhar um segundo aspecto deste relacionamento. Certamente Jesus havia identificado nele uma fé. Jesus havia identificado nele um certo compromisso, a ponto de Jesus chamá-lo distintamente dos demais. Mas aquela fé que aquele homem tinha não se tornou uma fé viva. Porque não basta crer, é necessário obedecer no segmento do discipulado. E hoje nós temos uma compreensão muito equivocada, queridos, muito equivocada, de uma fé que é uma fé vazia, uma fé que não tem concretude, uma fé que não se realiza na vida. Creio em Jesus, é o meu Salvador. Sim, e a vida testifica disso? A vida corresponde a isso? As decisões que você tem tomado têm sido decisões baseadas no fato de que Ele é o seu Senhor e Salvador? Tem um escritor alemão, um teólogo alemão, um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele fala-nos da graça barata no seu livro Discipulado. A graça barata. O que vem a ser a graça barata? É a graça que nós, olhando para o que Cristo fez para nós, dizemos, isso é tudo, mas eu não dou nada. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Cristo nos predestinou para que nós fôssemos feitos à imagem do seu Filho, queridos. Cristo nos salva absoluta e totalmente pelo mérito dele mesmo na cruz. Mas qual é a consequência dessa salvação? Uma vida de discipulado, de entrega, de renúncia. E quando nós olhamos para esse jovem, esse jovem, não sei, vai ficar aqui jovem, homem, velho, não sei, irmão, se era um velho, um jovem, um homem, um senhor maduro. Quando nós olhamos para ele, percebemos que sim, Jesus pode ter identificado nele, certamente identificou uma certa compreensão a respeito dele mesmo, que permitiu que ele dissesse, vem me segue. Mas nós olhamos para ele não tomando a decisão de seguir a Jesus, colocando outra coisa em primeiro lugar. Uma coisa que nós vemos aqui óbvia e claramente, é que esta fé é uma fé sem obras, a qual disse Tiago é morta. Que coisa pesada, irmãos. Uma fé sem obras é morta. Observem bem, não é obras que nos conduzam à salvação. São obras consequentes à nossa salvação. São obras decorrentes da nossa salvação. São obras por causa da nossa salvação. E a maior obra que nós temos de fazer, sabe qual é? A vontade de Deus Pai por meio de Cristo. Obedecer a Cristo, seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo. E aí, diante disso, nós vemos que este homem jovem, fica
nessa fase de transição que não se concretiza. Todos eles ficam neste meio termo, nesta região acinzentada. Existiu o estar lá antes, que era apenas admirar Jesus, o achar Jesus um camarada legal, um bom pregador, quem sabe até o Messias. E existe o lado do outro lado, que é o tornar-se discípulo, seguir, obedecer, colocá-lo em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ser seguidor de Jesus. Mas estes homens chegam nessa região acinzentada aqui no meio do caminho e nenhum deles vinga, nenhum deles segue, nenhum deles rompe, todos eles ficam para trás. E nessas minhas considerações finais, então, eu quero salientar, voltando, o discipulado nos custa caro. Nós estamos acostumados ao preço barato e o melhor possível, né? Se tiver o negócio a pinchincha, nós queremos pagar a pichincha. Você já foi comprar algum presente que você achou ele tão espetacular que você não teve coragem de pedir menos? Já foi fazer isso alguma vez? Aquele jantar que você ia fazer com a sua esposa, você foi para o lugar, era caro, e você foi e pagou, porque você sabia que valia a pena cada centavo. O discipulado, queridos, Jesus não nos prometeu um discipulado de baixo custo e alta realização. São promessas que os outros estão fazendo por aí. Jesus não nos prometeu um discipulado de baixo custo e alta realização. Pelo contrário, Ele deu a vida. E sabe o que Ele quer que nós demos a Ele? Adivinha? A vida. E nós, quando entendemos o que Ele fez por nós, nós damos isso com alegria. Damos isso com prazer. Sabemos que ainda é pouco. Se nós tivéssemos 1000 vidas para dar, seria pouco. Pelo que Ele fez por nós, pelo modo como Ele nos amou, se tivéssemos 100 milhões de vidas, seria ainda muito pouco. Entende, amado? Muito pouco. O discipulado nos custa caro, e eu pergunto para você, tem sido caro para você, amado? Tem sido caro para você ser discípulo de Jesus? Ou tem sido barato? Se tem sido barato, eu temo que você não esteja no discipulado, amado. Entende? Que você não esteja seguindo Jesus do jeito que Ele quer, que a sua palavra diz. Vale a pena, amado, você dar mais de si. Vale a pena você entregar mais de si. Essa é a única coisa que realmente vale a pena. O discipulado não aceita decisões vacilantes. Não adianta as desculpas que nós estamos dando a Deus ou às pessoas que nos cercam para justificar nosso coração partido, querendo duas coisas, buscando 2 reinos, servindo a 2 senhores. Não é possível servir a 2 senhores, não é possível estar em 2 reinos. Ou somos servos de Satanás para a morte, ou servos de Cristo para a vida. Ou servimos ao dinheiro para a condenação, ou servimos ao reino de Deus para a nossa justificação. Simples assim, amados. Não é possível decisões vacilantes. Eu pergunto para você, para mim, para nós, nosso coração está vacilante? Estamos entretecendo, construindo, argumentando com Deus justificativas de nós não estarmos inteiros nele? Quais são as justificativas que nós temos dado? Será, você acha, que Deus tem se convencido de nossas justificativas? A gente pode até convencer, quem sabe, a mãe, o pai, o líder, enfim, mas você acha que nós podemos chegar diante de Deus como aquele jovem e dizer: Senhor, deixa eu só lá me despedir dos meus pais? Jesus olha o coração e fala: não, amigo, a questão não é essa. Seu coração está dividido. Você está olhando para trás.
O reino de Deus não é assim. Por fim, o discipulado não permite outras coisas em primeiro lugar, queridos. Sermos discípulos de Jesus não nos permite termos outra coisa em primeiro lugar, senão segui-lo e obedecê-lo. O maior dos mandamentos, disse o Senhor Jesus, é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E às vezes nós pensamos, amamos a Deus de todo o nosso coração, porque nós fechamos os olhos e sentimos amor. Nossos olhinhos brilham, às vezes até lágrimas saem dos nossos olhos. Mas eu pergunto, temos obedecido? Este amor se concretiza em nossos atos de obediência, especialmente na obediência a segui-lo, ser seu discípulo acima de tudo. Porque Jesus absolutiza isso na vida daquele homem, em detrimento inclusive da lei. Ora, queridos, isso é uma coisa óbvia. Quando nós tratamos de princípios, um princípio superior, ele tem precedência sobre um princípio inferior. Por exemplo, no campo do direito, você tem o princípio da inviolabilidade do seu domicílio. Ninguém pode entrar na sua casa. Mas, se houver alguém correndo risco de vida dentro da sua casa, qualquer pessoa pode chutar a porta da sua casa para socorrer essa pessoa que esteja em risco de vida, porque a vida está acima do respeito à sua propriedade. Porque o Senhor Jesus exige deste homem que ele inclusive deixe seu pai e a sua mãe no segundo plano e busque segui-lo em primeiro lugar. Porque o amor a Deus acima de todas as coisas, queridos, não se engane, se concretiza na vida do discípulo de Jesus quando ele decide colocar o seguir a Jesus acima de tudo e de todos. Entende? E aí eu pergunto, sua prioridade tem sido ser discípulo de Jesus, amado? A minha prioridade tem sido ser discípulo de Jesus, isso está acima de tudo. Eu priorizo ser discípulo de Jesus aos meus estudos, eu priorizo ser discípulo de Jesus à minha família, e eu estou falando é isso mesmo, queridos. Ah, pastor, porque me disseram que em primeiro lugar minha família e depois o resto a gente acerta. Onde é que está isso, irmãos? Que lugar da Bíblia que tem isso, irmãos? Família é importante, mas se o Senhor Jesus não estiver em primeiro lugar, as coisas estão invertidas na nossa escala de valores, amados. Ser discípulo de Jesus tem sido sua prioridade? Colocar-se à disposição, e olhe bem, ser discípulo de Jesus ali era algo que era muito patente, claro que era, né? Era deixar as coisas para trás e começar a seguir Jesus dioturnamente, aprendendo com Ele, sendo ministrado por Ele, sendo ensinado por Ele, conhecendo aquele volume de compreensões da fé, e não apenas da fé, mas da prática, a respeito do que é ser cristão, para que a vida fosse moldada nesse caminhar ao lado de Jesus. E hoje Deus nos dá instrumentos de discipulado, amados. O que você acha que acontece quando você vem, por exemplo, numa reunião como essa, para ouvir a palavra de Deus sendo pregada? Isto faz parte do discipulado de Jesus na sua vida. O que acontece quando nós, como igreja, nos conduzimos em programas chamados de discipulado? Você está sendo forjado, formado, transformado pela palavra, pela convivência, por pessoas que estão ali para te ensinar como seguir a Jesus, como caminhar com Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus. E hoje nós precisamos fazer a mesma escolha, amados. Há pessoas que escolhem, não, pastor, depois que eu terminar minha faculdade, que eu passar no concurso, que eu me casar, que eu for avô, que eu tiver estudado violoncelo, que eu tiver feito meu mestrado, meu doutorado, nem se formou ainda na graduação, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, aí eu vou dar uma certa prioridade às coisas de Deus. Isto não é discipulado. Entende?
E aí, encerro dizendo, se você observar esse texto que segue de Lucas capítulo 10, logo em seguida a esse episódio que esses homens perderam, queridos, eles perderam a oportunidade de ser discípulos de Jesus. Logo em seguida a este episódio, Jesus chama outros 70 discípulos e diz a eles: vão lá, preguem o reino de Deus, expulsem demônios, curem os enfermos, anunciem que o reino de Deus é chegado. E esses homens saem à frente de Jesus pregando o reino de Deus. E depois eles voltam maravilhados, dizendo: Senhor, tem sido espetacular. E o Senhor Jesus diz: não se alegre por isso. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E ele ainda diz: pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis, mas não viram nem ouviram. E eu acho interessante que algumas pessoas dizem: pastor, gostaria de ter uma experiência mais intensa, mais viva de Deus. Querido, seja discípulo. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Submeta sua vida ao discipulado. Entregue tudo que você tem. Não tenha reservas. E aí você vai ver aquilo que os profetas quiseram ver e não viram. Você vai ouvir o que eles mesmos ansiaram tanto ouvir e não ouviram. Amém?